No último dia 10 de agosto, a Alemanha decidiu suspender o repasse no valor de 150 milhões de reais ao Brasil, que seriam destinados à proteção da floresta amazônica. E surfando na mesma onda, a Noruega optou por bloquear o valor de 134 milhões de reais que seriam repassados ao Fundo Amazônia. E isso tudo por conta dos altos índices de desmatamento no Brasil. De acordo com o INPE, entre julho de 2018 e julho de 2019, houve um aumento de 40% nas áreas desmatadas das florestas brasileiras, quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Ele começa com o professor Ademir de grandes proporções. E para comentar esses últimos acontecimentos, esses últimos dados divulgados, eu tenho aqui uma pessoa especial, uma diva, para falar sobre todos esses assuntos com a gente. Bom, pessoal, eu tenho aqui ao meu lado a drag queen Rita Von Hunt, essa musa maravilhosa que tá bombando nas redes sociais com o canal Tempero Drag. Tá no Facebook, tá no YouTube, procura aí que você vai achar. Rita, um prazer enorme estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, Maurício. Sou uma seguidora do Catraca Livre, acompanho vocês há muito tempo e é um prazer estar aqui podendo discutir e conversar. Legal. Eu vou começar com o pé no peito. Porque não foi à toa que eu pus um salto. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos lá, Rita. Eu queria que você comentasse pra gente sobre a suspensão dos repasses de verba, né, da Noruega, perdão, e da Alemanha para o Brasil. Sim. E como você avalia o governo Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na questão da proteção à floresta amazônica? Bom, então talvez para responder a essa pergunta seja bom que a gente comece pelo fim. E existem muitos indicativos nesse governo sobre os impropérios que estão acontecendo. E quando a gente pensa no Ricardo Salles sendo nomeado para esse ministério, a gente começa a entender muita coisa. Então, primeiro, que muitos dos eleitores do Bolsonaro acreditaram que ele pudesse, quem sabe, talvez ser um representante da nova política, né? Que é um efeito do nosso século sobre descrédito do establishment, descrédito da esfera política. E esse movimento de descrédito, ele está acompanhado de um discurso que é quase macropolítico. Um discurso que a gente tem visto na boca de muitas figuras, que é um discurso de nem a esquerda nem a direita, vamos para frente. É importante talvez começar deixando claro que esse é um discurso falacioso, porque para frente é questão de ponto de vista. De volta para Ricardo Salles. Esse nosso ministro da nova política era secretário pessoal do Alckmin. Além de ter sido secretário pessoal na campanha do Alckmin como presidenciável, ele estava dentro da pasta de meio ambiente do governo de São Paulo, né? E é importante dizer que dentro dessa pasta, existe uma série de denúncias contra ele. Ele é inclusive réu em processos. Então a gente precisa começar a entender quem é o nosso ministro para entender quais são os interesses que estão em jogo. A gente não deve também se surpreender com esse cenário que a gente está vivendo, porque com um movimento de voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra que o Bolsonaro falava sobre uma indústria da multa, sobre um absurdo ambiental, né? Falava sobre o IBAMA, né? Inclusive a gente está sem presidência, né? Inclusive a gente está com um órgão sendo gerido ao Deus dará, né? A própria multa que ele recebeu. Exatamente, e a pessoa que foi afastada do cargo, sim, né? Então a gente está vivendo um governo assim de impropérios absurdos, o que é muito perigoso, porque essa sequência de impropérios pode resultar num descrédito da esfera democrática. Como qualquer pessoa que estude a história dos movimentos nazifascistas sabe que eles têm isso por excelência. Eles começam com a apropriação do maquinário democrático e, através dessa apropriação, o descrédito dele. E aí, quando o maquinário democrático começa a ser descreditado, outro regime pode ocupar o seu lugar. Então, é importante que a gente entenda quem é o nosso ministro do Meio Ambiente, quem é o nosso presidente, que a gente está vivendo um tempo de revisionismo histórico e de negacionismo dos fatos. O INPE teve seu presidente afastado depois da divulgação dos dados
de como anda o desmatamento na Amazônia, como anda a grilagem, como andam os grileiros, como anda a exploração de minérios indevida, o garimpo. E o que a gente tem na contramão do tempo, na contramão da ciência, na contramão da lógica, é que quando os dados aparecem, eles são apagados. Então, é preciso que a gente entenda que o mundo está muito preocupado com o futuro da Amazônia, porque a Amazônia, além de ser responsável por uma série de biomas, uma biodiversidade inacreditável, toda a regulação de chuva e da biosfera, de um bioma como um todo, né, da umidade do nosso país, das regiões desérticas do planeta, a Amazônia funciona como uma espécie de pulmão do planeta. E talvez o Bolsonaro seja um grande charuto, né, uma grande chaminé. Esse governo está acelerando a uma velocidade difícil de acompanhar um processo de desmonte, desmatamento e destruição. E puxando um pouco para os discursos do Bolsonaro, Rita, sobre a suspensão do repasse por parte da Alemanha, Sim. Ele mandou uma mensagem bem direcionada para a chanceler alemã, Angela Merkel. Ele falou que ele pega esse dinheiro, então 150 milhões de reais, e invista no reflorestamento da própria Alemanha. Sim. E na noite deste domingo, 18 de agosto, ele publicou no Twitter um vídeo mostrando a matança de baleias e golfinhos na Noruega, mas na verdade o vídeo é da Dinamarca. Sim. Como que você enxerga esse movimento do Bolsonaro nas relações diplomáticas? Bom, além de indicar o filho que não fala inglês, a gente pode entender que o Bolsonaro é um indivíduo, né? Mas hoje é uma figura política. E ele é uma figura política que representa um esvaziamento intelectual. Ele é uma figura política que se pretende populista, apesar de hoje, né, já estar perdendo o apoio popular, e uma figura que não entende como funciona a esfera política, né? Ou que pretende que essa imagem seja a ele associada. A imagem de que é uma pessoa que não entende como funciona o establishment. É importante, no entanto, que a gente se mantenha crítico e possa olhar a coisa por vários lados. Então é importante que a gente pense, por exemplo, que quando ele posta um vídeo da Dinamarca falando que é a Noruega, ainda existem críticas a serem feitas para a Noruega. Então, o mesmo país que financia um fundo de proteção à Amazônia é o maior acionista da Hydro, que é a mineradora responsável por parte da destruição da Amazônia. Então, é importante que a gente entenda também quais são os interesses do capital estrangeiro ao preservar a Amazônia, né? E quanto realmente desse dinheiro e desse fundo é usado para isso, ou até que ponto é um tipo de licitação para exploração do território, né? Vocês entenderam o nível dessa pessoa com quem eu estou conversando hoje? Que maravilhosa, é um privilégio. Gente, imagina, tô aqui para bater papo. Vai ter um simples café, entendeu? Uma conversinha a dois. Vou pegar minha xícara. Pegue lá daqui a pouquinho. E mais uma pergunta que eu queria fazer para a Sim. Rita com relação ao meio ambiente, explorar um pouco também do conteúdo que você posta no seu canal, Sim. Tempero Drag. Teve um vídeo que você comentou sobre o canudo de plástico. Sim. Maldito canudo de plástico. Sim. Rita fala que o canudo de plástico não é o vilão dos problemas ambientais no planeta. Sim. E que nos últimos 200 anos a gente destruiu o planeta Terra. Sim. Rita, tem jeito? Jeito sempre tem, né? Inclusive é importante que a gente entenda, como formadores de opinião, como educadores, como veículos, que a manutenção da esperança é o recurso que move a militância. E é importante que a gente nunca perca a esperança, né? De que a gente saiba que sempre existe algo que pode ser feito para melhora. No entanto, é importante que as pessoas tomem consciência da urgência do nosso momento histórico. Talvez estejamos vivendo um tempo sem precedentes no que diz respeito à manutenção e à possível recuperação do nosso planeta. E aí a gente começa a entender que o canudo de plástico, ele é a pontinha do iceberg, ele é uma vírgula nesse texto que precisa de correção e que muita coisa precisa ser feita e talvez
o engajamento em volta, em torno do canudo de plástico, seja apenas uma ilusão para que nós, enquanto consumidores, enquanto ponta da cadeia, tenhamos uma sensação de que minha parte está feita, parei de usar canudo, quando na verdade requer uma mudança estrutural, né? E que não está no âmbito individual, de que nós, como pessoas, não somos os responsáveis pela destruição e poluição do planeta, e as grandes corporações precisam ser responsabilizadas, os governos precisam ser responsabilizados, mas é um debate anticapitalista e por isso de extrema dificuldade que seja feito. Gente, eu conversei com a Rita Von Hunt, essa pessoa maravilhosa, e eu sugiro muito que vocês entrem no canal Tempero Drag. Os vídeos que ela faz são extremamente didáticos, como ela fez aqui agora comigo. Eu sugiro muito que você assista a todos eles, são muito informativos. Tem um de relacionamento que eu adorei. Ou Teoria do Apego? Exato, perfeito. Já fica o merchan. Já fica o merchan. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Rita.